Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Tati Cidade Entrevista, nosso programa especial hoje sobre política. Nessa semana saiu o resultado da pesquisa BS9 Badra, que analisou o desempenho dos prefeitos da nossa região. E para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com o analista de pesquisas da Badra Comunicação, Maurício Juvenal. Bom dia, Maurício, seja muito bem-vindo, como vai? Bom dia, Roberto, obrigado pelo espaço. Que tenhamos um bom sábado, né? É isso aí. Para a gente começar o nosso bate-papo, então, Juvenal, e entender como é que foi feita essa pesquisa, o que é levado em conta, idade, escolaridade, local? A gente percorreu aí desde o dia 27, na verdade de 27 de janeiro a 1º de fevereiro, duas equipes Badra percorreram as 9 cidades da região. Em cada uma das cidades nós entrevistamos 800 moradores eleitores, né? Quando a gente fala em morador eleitor, porque a idade mínima para ser entrevistado é de 16 anos e desde que o entrevistado já tenha o título eleitoral. Por que isso é tão importante? Porque essas 800 pessoas entrevistadas é aquilo que a gente tecnicamente chama de amostra. E a gente reproduz nessa amostra a mesma proporção do eleitorado em 4 variáveis de controle: sexo, ou gênero e faixa etária, escolaridade e renda. No caso da escolaridade e renda, não é um fator de seleção do entrevistado, de seleção da amostra, mas a gente trabalha com os graus de ponderação estatística, de modo que a gente tenha reproduzido na amostra exatamente o perfil do universo. O que é o universo? O conjunto dos eleitores daquela cidade. Ou seja, é na proporção de sexo, faixa etária, escolaridade e renda. Então vamos entender um pouquinho como é que foi esse resultado. Começando pela primeira cidade do Brasil, São Vicente. Prefeito Caio Amado, reprovação chegou a 51,3%. Resultado dessa rejeição, a gente pode culpar as chuvas dos últimos dias? Não. Em parte. Há uma questão técnica meio chata, né? A gente fica falando muito tecnicamente em pesquisa, que a gente chama de variável interveniente. De fato, o período em que a gente aplicou o campo, choveu em todos os dias em todas as cidades. A tendência é que isso pudesse prejudicar o resultado, afetasse o humor do eleitor de modo significativo. Não chegou a ser no percentual de ser uma variável interveniente, como a gente chama. Mas é possível, como todos os prefeitos apresentaram um desempenho pior do que na medição de julho, é possível que as chuvas tenham afetado um pouco esse humor. Agora, convenhamos, não dá para que um governo espere São Pedro para poder ser bem ou mal avaliado, né? A certeza que nós temos, e até por experiência de outros institutos da região, é que terminado o primeiro ano, então veja, essa medição acontece quando os governos fecham seu primeiro ano de exercício. Aquele período de namoro, de encantamento com o prefeito eleito vai caindo e entra aquilo que todo eleitor costuma fazer. Cobra-se, né? Cobrar. Faz um ano e 2 meses, que muitas promessas, muitos compromissos foram firmados durante o período eleitoral. Chegou a hora da entrega. E no caso do prefeito de São Vicente, a gente tem aqui, ele perdeu 27 pontos, onde a reprovação passou a ser maior que a aprovação. O que explicaria esses números? Eu falo que ele perde 27 pontos em relação à pesquisa de julho, né? A primeira pesquisa que foi feita. A gente tem um motivo para explicar essa queda? Sem dúvida nenhuma, isso do ponto de vista da análise do dado mesmo, né? É análise científica, não é subjetiva. O prefeito Caio Amado é um prefeito extremamente combativo nas redes sociais. Foi assim durante a eleição, é assim na gestão dele, e aí as pessoas começam a cobrar. A mesma intensidade com que você diz que vai fazer é a intensidade e o desejo que você vai despertar no eleitor. E convenhamos, por conta da pandemia, por conta dessa instabilidade política no nível estadual e federal do país, por conta da degradação da economia brasileira, a política econômica que leva 1 litro de gasolina, 1 litro de combustível a R$8, o preço do botijão de gás, essas entregas estão comprometidas por todo esse cenário. Então, o Caio Amado, por mais vontade que tenha, ele não consegue fazer as entregas que prometeu. Me parece trabalhador, dedicado, tal, mas aqueles truques de imagem que ele tanto usa nas redes sociais, eles não valem para a vida no cotidiano. Na vida real, é a vida como ela é, como já dizia
Nelson Rodrigues, né? A gente vai fazer um passeio por todas as cidades da nossa região, falando do índice de cada um deles. E no finalzinho, rapidamente, a gente vai falar sobre o vereador mais bem votado. No caso de São Vicente... Tiago Pereto, além de ter sido um dos mais bem votados na eleição, foi considerado o mais bem avaliado aí nessa rodada Badra. Pronto. Então vamos agora para a cidade de Santos. Em Santos, gestão Rogério é aprovada por 50,5% dos moradores eleitos. Mantemos o mesmo número da época da eleição. Analisa para a gente esses números, Juvenal. Talvez o resultado da Badra até tenha provocado um pouco de frustração, vamos dizer assim, né? Humildemente falando, no prefeito Rogério Santos, que na rodada de julho chegou a bater em 65% de aprovação. Teve uma queda, né? Não considerável, mas... Como nós consideramos aqui no início, todos os prefeitos registraram uma queda natural do desgaste do relacionamento, vamos dizer assim, entre eleitor e seu chefe do executivo. O Rogério sofre ainda, ou tem uma missão pela frente ainda mais complicada, porque é inevitável em todos os governos que você compare o prefeito atual com o prefeito imediatamente anterior, para o bem e para o mal, né? E aí é difícil comparar com o Paulo Alexandre Barbosa, que teve um desempenho em 2 mandatos, aí sempre num nível de aprovação de 80%, e o eleitor fica esperando aquele mesmo desempenho, ainda mais num caso em que o Rogério foi o abençoado, o escolhido pelo Paulo Alexandre. Seria a continuidade, né? Seria a continuidade, então tem essa cobrança. Mas convenhamos, metade da população, uma aprovação de metade da população, e digo até mais, os conceitos, a soma dos conceitos ótimo e bom do prefeito Rogério supera ruim e péssimo. O que mostra que aquele eleitor que opta pelo regular, opta com um viés de aprovação. Então, a gente pode dizer que um resultado ainda satisfatório. Satisfatório, bastante satisfatório. Em Santos, vereador mais bem votado, Audrey Claes? Audrey Claes. Foi a vereadora que aparece com... a gente avaliou, né, entre os vereadores do atual mandato 2001-2024, na opinião do eleitor, qual vem registrando o melhor desempenho. A vereadora Audrey aparece em primeiro lugar, e aí acho que vale a consideração técnica no sentido de que ela é pré-candidata a deputada estadual. Já está na sua pré-campanha, Já né? está percorrendo as ruas da cidade, tem um trabalho forte de rede social, e essa visibilidade mexe com a lembrança do eleitor. Ao mexer com a lembrança, ela tem maior visibilidade e acaba sendo mais citada. Mas nós temos aí o próprio caso do presidente da Câmara, Adilson Júnior, também muito bem citado, o vereador, se eu não me engano, Sérgio Santana, o nome, muito bem citado, e a ex-prefeita Thelma de Souza, sempre aparecendo também ali nos nossos levantamentos, no top 3 entre os vereadores da cidade. Vamos para Praia Grande agora. Raquel Kine, de Praia Grande, tem mandato aprovado por 45,3% da população. Apesar de ter sido muito criticada por manter a queima de fogos e shows em momentos que todas as demais prefeituras cancelaram, isso não foi suficiente para derrubar os números. O que justifica essa aprovação? Apoio popular. A verdade é que é um pouco espelho do que acontece em Santos. A aprovação da prefeita Raquel é boa, mas já abaixo de 50%, né? Com o nível de aprovação e reprovação muito próximo. A comparação com o padrinho político dela, o prefeito Mourão, é inevitável, mas a exemplo, não dá para comparar, né? Raquel e Mourão, falando mesmo do ponto de vista da articulação política, da própria gestão. E a recomendação, ela é uma das 4, só 4 prefeitos conseguiram uma aprovação maior que a reprovação. A recomendação é que comece a dialogar um pouco mais com a sociedade, com a base política, no sentido de frear o crescimento da reprovação, que bateu aí em 40, alguma coisa. A gente pode dizer que Praia Grande ainda continua dividida, como a gente viu na eleição? A cidade está completamente dividida. Não é uma oposição que chega a ser sistemática, mas o ex-candidato a prefeito Danilo Morgado se mantém ativo nas ruas de Praia Grande, até porque quer disputar um mandato legislativo. E aí, aquela paz que você tinha política em Praia Grande, né, navegando sempre em céu de brigadeiro, hoje você já não consegue mais ver, porque o Danilo faz uma oposição pontual muito forte ao governo da Raquel. Mais a Raquel do que ao próprio Mourão. Sim, com certeza. Qual vereador levou a melhor em Praia Grande? Eu estou sem acabou escapando a minha anota. Foi o vereador, Gugu Milgrau, né? Um vereador, olha que coisa.
entrou naquilo que a gente chama da rabeira, foi um dos menos votados em Praia Grande e conseguiu agora aí ser apontado pelos eleitores, né, uma cidade com 2 turnos, com bastante eleitor, ser apontado como o vereador com melhor desempenho na Câmara de Praia Grande. Internet também, será? Olha, ele tem uma atuação de base, de rua, muito forte, mais até do que de rede social, né? Tem um nome fácil, um nome que cola fácil, mas principalmente o trabalho de base, de rua que ele tem na cidade. Vamos para Peruíbe agora. Luiz Maurício é reprovado por 53,5% da população. Analisando o quadro, ele saiu vitorioso em novembro de 2020 com 29,6% dos votos válidos, 771 votos a mais que o segundo colocado. E na pesquisa Badra, realizada em dezembro de 2020, logo após a sua vitória nas urnas, tinha uma reprovação de 46,8% contra uma aprovação de 45,7%. Fazendo uma análise, Juvenal, o que houve? Peruíbe, o prefeito Luiz Maurício é o primeiro prefeito da história de Peruíbe a conseguir a reeleição. Ainda assim, consegue uma reeleição num cenário pulverizado, de muitas candidaturas, e é reeleito com uma diferença de 800 votos. Talvez tenha sido, exemplo de Mongaguá também, e Itanhaém, o litoral sul, cenários apertados, talvez tenha sido a eleição mais apertada da região. Então, ele ganha com 30 e poucos por cento dos votos válidos, mas numa cidade dividida, numa cidade que não o apoia. Ele está no 6º ano de governo e não tem a aprovação popular que se esperaria de um prefeito né, que deu início aí ao seu 6º ano de mandato. Curva de tendência. Então, em todos os cenários das 3 pesquisas Badra, lamentavelmente o prefeito Luiz Maurício, que é esforçado, é batalhador, mas me parece que ainda peca no diálogo, na comunicação com a população da cidade. Talvez esteja faltando fôlego aí, né, nessa corrida. Precisa um fôlego, precisa tocar o coração das pessoas, né? O gestor público, o prefeito que não toca o coração da população, dificilmente consegue obter uma aprovação. Para a gente fechar Peruíbe, então, o vereador com melhor desempenho, Tamer Júnior? Tamer Júnior. Essa é a 2ª vez que a gente mede. Nós medimos o desempenho dos vereadores no finalzinho de setembro do ano passado, por um motivo muito óbvio também. Em 1º de outubro se comemora o Dia do Vereador, então a gente quis medir. O Legislativo tem um papel preponderante na vida das cidades. Agora, apesar do bom desempenho do Tamer, acho que vale o destaque que, na média, 80% das pessoas que a gente entrevista não consegue avaliar o trabalho dos vereadores. Ou as câmaras começam a debater isso e fazem essa reversão de cenário, se aproximando da população, sobretudo por meio das comissões permanentes, ou de fato a gente vai continuar com legislativos enfraquecidos. Exatamente. Bom, o Tati Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, um minutinho. O Tati Cidade Entrevista está de volta hoje com Maurício Juvenal, analisando a pesquisa BS9 Badra, que mostrou o desempenho dos prefeitos da nossa região. A gente falou de algumas cidades, agora vamos começar falando esse bloco então de Cubatão. Ademar Oliveira segue sendo o prefeito com maior reprovação em série de pesquisas. Mais de 80% dos entrevistados reprovaram a gestão de Ademar de Oliveira. Explica pra gente o que está acontecendo, Juvenal. Olha, Roberta, foi um número que chamou a nossa atenção. É raro, nessa trajetória de 23 anos da Badra, fazendo pesquisa, não só na região, mas em outras cidades, em nenhum momento a gente registrou uma reprovação tão grande. Nós estamos falando de que em cada 10 entrevistados, moradores e eleitores de Cubatão, pelo menos 8 reprovam o governo Ademário. É preciso, de fato, voltar a se comunicar. É óbvio que o cenário de reeleição do prefeito Ademário foi um cenário pulverizado. Cubatão chegou a ter, em um determinado momento, mais candidaturas que a cidade de São Paulo. Nossa. Eram muitos candidatos. E é óbvio que nos bastidores políticos o que se comenta é que eram candidaturas, ora, estimuladas direta ou indiretamente pelo chefe do Executivo, de modo que para que na divisão pudesse vencer a eleição. Essa é uma estratégia muito comum para quem está com a caneta, para quem está com o poder. O que nos causa estranheza é que não haja um diálogo com a população. Nós ficamos muito felizes porque o prefeito Ademário
por meio da assessoria, conversou com a gente, disse que o prefeito tem tomado uma série de medidas impopulares, mas que a cidade no futuro irá agradecer por essas medidas que estão sendo tomadas hoje. Mas ele precisa ficar atento, porque governar mais 3 anos com esse nível de reprovação popular, não é difícil, né? que ele não consiga, que venha a sofrer processo em comissão processante, algo que o valha, porque de fato é uma reprovação onde a cidade, na verdade a cidade não mais o tolera. Há 1 ano, né? 1 ano fechado esse primeiro ano do segundo mandato, a cidade dá um sinal do seguinte: ou muda, né, ou a gente não aceita ser governado por você. Forte isso, é hein, forte não. isso. Vereador com melhor desempenho. Rodrigo Alemão, um tucano, dizem já pré-candidato à sucessão, vereador de diálogo, né, tem uma forte base, uma forte ligação com a Igreja Católica de Cubatão, vem se colocando mesmo, vem manifestando o desejo de ser candidato a prefeito em 2024, é de uma família, o pai foi vereador, também em Cubatão, e é alguém de diálogo franco, diálogo fácil. Tem o apoio explícito do ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e vem construindo lá uma trajetória de fato de diálogo com a cidade. Apareceu como o mais bem avaliado no município. Falando em índices altíssimos de reprovação, atrás de Cubatão, com 80%, a gente tem Guarujá. Walter Suman com 63,3% de reprovação. Esses índices têm a ver com a prisão do prefeito? Com absoluta certeza. Eu vou usar a expressão lamento, não do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista técnico mesmo, como analista de dados da Badra. O prefeito Walter Suman aparecia como o 3º mais bem avaliado em julho. Despencou, né? Despencou, de novo, a gente consegue ver no gráfico, ele toma um X, né, que é a inversão diretamente proporcional. O que era aprovação passa a ser reprovação. Eu tenho repetido isso, mas é a pura verdade. Prefeitos do Guarujá estavam afeitos a aparecerem em páginas policiais. Se vocês lembrarem os nomes, eu não vou cometer a indelicadeza aqui de citar, mas era frequente a presença desses prefeitos em páginas policiais no Guarujá. A população vinha comemorando o fato do Walter, ao longo do primeiro mandato, ter livrado a cidade disso e fazer um bom governo. E aí foi pega de surpresa com uma denúncia que levou o prefeito à prisão, foi solto depois, mas aí o dano à imagem, não só do prefeito como da administração, acaba se consolidando. Vereador que apresenta maior destaque no Guarujá. Eu vou recorrer aqui à imagem, Fernando Peitola, um vereador aguerrido. Às vezes não vem na memória, são 9 cidades, muitos nomes citados, mas quem acompanha a dinâmica do mandato do vereador Fernando Peitola no Guarujá é um vereador de pulso forte, vamos dizer assim, de posições contundentes, assume aquilo que diz, vai para o enfrentamento e tem caído no agrado da população, pelo menos da população eleitora. Vamos para Mongaguá agora. Márcio Cabeça é aprovado pela metade dos entrevistados com 49,5% de aprovação contra 39,3% de reprovação. Apesar de ser um número interessante, ele caiu em 10% em relação à pesquisa passada. Por que isso acontece? A gente diz lá em Mongaguá que a posição do gráfico é o jacaré fechando a boca, né? Então, é quando você pega a aprovação e reprovação, ela se aproximando muito. Mas o prefeito Márcio Cabeça, eu diria que é um herói da resistência em termos de gestão, era vice-prefeito, assume a prefeitura num entra e sai polêmico, depois de um episódio envolvendo o ex-prefeito Arthur Parada Prócida, e consegue construir uma base de sustentação política, consegue estabelecer um diálogo com a cidade que, sobretudo, enfraqueceu a oposição. Dos 9 municípios da região, eu olho para Mongaguá hoje e não consigo ver sinais de oposição ao mandato do prefeito Márcio Cabeça. Por méritos, não méritos, por compra, não compra, seja lá pelo que for, ele construiu um cenário onde ele praticamente não tem oposição na cidade, governa com tranquilidade, com base. A cidade, de fato, se transformou num canteiro de obras e vai conseguindo aí manter um nível de aprovação muito positivo. Eu acho que talvez seja o grande resultado dessa rodada, né, excetuando o prefeito Caio Mateus de Bertioga, que lidera, por conta de Mongaguá ser um município achatado entre 2 bons municípios em termos de orçamento, que é Praia Grande e Itanhaém,
e vai aí o prefeito caindo definitivamente nas graças da população de Mongaguá. A gente não tem só notícia ruim, né? A gente tem notícia boa também com esses resultados, é. né? Vamos lá, qual vereador merece destaque? O presidente da Câmara, vereador Baianinho, se eu não me engano, está no 4º mandato como vereador, então isso ajuda, né, na lembrança popular. Se não me engano, o 2º mandato na presidência. Mas é um vereador que tem a cara de Mongaguá, é engraçado, um estilo sorridente, de contato fácil com a população. A gente brinca, não é aquele prefeito ou aquele vereador de terno e gravata, não, é o cara que se relaciona com todo mundo e está trabalhando aí para formar uma base sólida e, quem sabe, até pleitear um mandato ao Executivo ou restabelecer uma reeleição na Câmara Municipal. Itanhaém, a pesquisa apontou que o prefeito Thiago Cervantes encerra o primeiro ano da sua administração com um crescimento de 5 pontos na reprovação da sua gestão, comparado com o levantamento de julho. O que isso identifica? Eleição apertada lá de novo, né? Ele sucede o prefeito Marco Aurélio, que deixou o governo não tão bem avaliado assim, né? Tem governado com uma base formada, eu vou usar um termo um pouco inapropriado, mas uma base formada de amigos, não basicamente técnicos, mas muitos amigos no entorno, que muitas vezes blindam o prefeito, mas blindam no exagero, blindam da população. Exatamente. Né? Então, se você quer blindar o prefeito politicamente, blinde lá daqueles que podem puxar o teu tapete, mas blindar do povo que homologou a vitória do Thiago Cervantes na urna não faz sentido. A situação política lá estava tensa até recentemente. Alguns vereadores ameaçavam a criação de uma comissão processante contra o prefeito, que agiu rapidamente e parece que conseguiu apagar momentaneamente esse incêndio. Mas Itanhaém é um caso claro de falha de diálogo, de comunicação com a população. Essa coisa das respostas evasivas às promessas e os compromissos assumidos durante a campanha, a população começa a perceber, sobretudo quando se inicia o 2º ano de governo, e vai cobrar, de uma forma ou de outra vai cobrar. Acho que a população precisa, né, de governantes que deem a cara a tapa também, né, que assumam seu papel. E que cumpram a palavra, né? Sim. Se prometeu durante a campanha, Faça. E se é um governo de continuidade, não dá para acusar o anterior, que faça. Vereadores, nesse caso a gente tem 2, né? Dois muito bem citados lá, vereador Bibão e vereador Lucas Abasi, com um percentual ambos, né, na soma dos percentuais, uma posição bastante significativa. A se lamentar mesmo o fato que eu já mencionei aqui, Itanhaém não foge a essa regra, 80% dos eleitores ouvidos não souberam apontar sequer o nome de um vereador que eles avaliem com bom desempenho na Câmara Municipal. Finalizando aqui a nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho de Bertioga. Caio Mateus, com aprovação de 59,8%, está numa posição confortável e se coloca entre os 3 prefeitos mais bem avaliados nesse levantamento. Aliás, é o mais bem avaliado nesse levantamento, pela 2ª vez, já em julho de 2001 foi muito bem avaliado. Muita gente acredita ao fato do prefeito Caio Mateus ser um político carismático, de bom papo, de boa conversa. É óbvio que isso tem um peso, né? Conta, tem uma importância, o carisma é importantíssimo na política, mas carisma sem entrega, carisma sem gestão, também não funciona, não adianta ser só carismático. De fato, ele tem feito de Bertioga, tem mudado o status. A gente falava sempre de uma Bertioga lá no cantinho, meio isolada, quase como um município que não era da Baixada, e Bertioga tem ocupado um espaço político no processo decisório cada vez mais importante, é muito fruto desse trabalho intenso, incansável. O prefeito, por vezes, às 6 da manhã está na rua, uma realidade. É um cara muito presente, muito presente na vida da cidade, e enfrentando, né, os problemas que Bertioga historicamente teve, e mudando o status mesmo, a qualidade de vida de Bertioga. Quem percorre as ruas de Bertioga hoje e foi lá há 8, 9, 10 anos, vai ver que é uma nova cidade, muito pelas mãos, muito pelo empenho que o prefeito Caio Mateus vem fazendo. O interessante, né, Juvenal, que a gente está falando de uma pessoa que não tem reeleição, né? Não está fazendo uma pré-campanha, ele está realmente governando esse momento a que ele foi... Bem lembrado, Roberta. É muito comum, né, os prefeitos puxarem mesmo o breque de mão aí, né? No sentido, poxa, eu não sou mais candidato à reeleição, então vou desacelerar cruzeiro, um pouquinho, né? Tal. E lá, pelo contrário,
Acho que tem desafio? Tem um desafio de adiar o máximo possível a bênção, né? A bênção que eu digo é quem será o candidato dele na próxima eleição, em 24, vai carregar o legado do Caio Mateus, porque essa escolha sempre gera divisão na base. Ao gerar divisão na base, compromete governabilidade. E para a gente fechar aqui, vereador mais bem votado? Eu vou recorrer ali ao Carlos Cianelli, né? Não foi o mais citado da outra vez foi o vereador Matheus Rodrigues, do PSD, partido do ex-prefeito Kassab de São Paulo, que é o partido, aliás, do secretário de governo, do Caio Mateus, muito bem citado, também um vereador muito combativo lá em Bertioga. Tá ok. Juvenal, muito obrigada pelas suas informações. Toda a pesquisa Badra com os 9 prefeitos se encontra no site, né? Eu acho que é importante dizer que a pesquisa foi encomendada pelo portal de notícias BS9, que é um portal aqui da região, e está disponível não só no BS9, bs9.com.br, como no portal da Badra, badracomunicacão.com.br. Ok, muito obrigada, Juvenal. Sucesso para você. Eu que agradeço. Obrigado. O Tati Cidade Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê. Até mais.